Nós queremos desejar boa noite, então, para os nossos equipistas que estão aqui conosco e estão nos acompanhando em casa também. Então, que sejam todos bem-vindos. Uma feliz Páscoa para todos, né? Estamos na 8ª de Páscoa, então uma feliz Páscoa para todos. Então, é uma alegria estarmos juntos nessa noite para uma formação rápida, né? Nossas formações mais breves, mas que seja um momento de muito crescimento para nós. Então, damos boas-vindas para os nossos equipistas daqui de Uruaçu, de Estrela do Norte, Barro Alto, os nossos irmãos também da Experiência Comunitária de Goianésia e todas as outras pessoas também que estão conosco nessa noite nos acompanhando, que sejam todos bem-vindos. Então, quem estará conduzindo a formação para nós é o Padre Luvanor. Ele é conselheiro espiritual da equipe 11, Nossa Senhora da Piedade, e ele vai falar um pouquinho para nós, então, sobre a carta apostólica, sobre o ano de São José. Seja bem-vindo, Padre Luvanor. Uma boa noite a todos. Agradeço Rodrigo, Gilda, e em nome deles, todos os equipistas que estão nos acompanhando, você que aqui se faz presente, pudéssemos ficar de pé mais uma vez para assim pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, liberando nossa inteligência para que tudo aquilo que for dito possa ser como um proveito espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. E louvado seja Deus, num tempo tão rico que estamos vivendo, tempo de Páscoa, 8ª da Páscoa, meditar sobre esta grande personagem na vida da igreja, que é São José. Estamos celebrando o ano de São José. E, de fato, esse documento, esta carta apostólica, ela vem com um cunho festivo, porque devido aos 150 anos da declaração de São José como padroeiro, como patrono da igreja, é isso que foi proclamado em 8 de dezembro de 1870, então 150 anos da declaração de São José como padroeiro, protetor, pai da igreja. Então estamos aí com esse documento que o Papa Francisco nos presenteia, e de um modo especial nesse tempo de pandemia ele vai nos trazer uma bonita reflexão, né, de fato sobre São José. Pois bem, quando olhamos São José, nós não temos alguma coisa escrita dele. São José não abre a boca na Bíblia, nós não temos uma palavra dele. Maria falou pouco, São José não falou nada. Mas nesse não falar nada, ele nos falou muito. Assim como aquelas pessoas simples que nos falam muito com os seus gestos, com a sua atitude, com o seu olhar. São José é daqueles que nos ensina com a vida. Nós vamos entrar um pouquinho então aqui na carta. Patris Corde. Por que o nome Patris Corde? Nós recordamos que todos os documentos oficiais da igreja, eles são escritos na língua latina. Então, Patris Corde é uma expressão de origem latina e
a primeira frase de cada documento, seja carta apostólica, seja exortação, seja encíclica, a primeira frase do documento leva o título do mesmo. Patris Corde. Nós temos aí então a expressão com coração de pai. Patris, né? Pai. Cordis significa coração. Cordis, Patris Corde, com coração de pai. Assim, José amou Jesus. É interessante notarmos aqui que José, ele é preparado por Deus para cuidar dos dois maiores tesouros vindos da parte de Deus mesmo. Imaginemos aqui, por exemplo, o Banco Central. Para colocarmos ali um vigia para poder vigiar o Banco Central, tem que ser um vigia especializado. Não vamos colocar qualquer vigia para vigiar um grande tesouro, né, de um modo especial de um país. Ainda mais quando olhamos aqui então para um tesouro que é espiritual, e nós estamos falando de Maria e de Jesus. Perceba a responsabilidade de José. Vigiar esses dois grandes tesouros da parte de Deus. E ele se torna então assim o guardião de Maria e de Jesus. Inclusive o Papa ele vai colocar em 7 expressões aquilo que é José para a igreja. A gente vai colocar aqui os 7 pontos, depois a gente trabalha cada um em específico. Primeiro ponto, colocado José como pai amado. 2, José como um pai de ternura. Terceiro ponto, José, pai na obediência. Quarto ponto, José, pai no acolhimento. Quinto, pai com coragem criativa. Sexto ponto, José como pai trabalhador. E o 7º ponto, José, pai na sombra. Na sombra no sentido de que ele quase não aparece, mas não é porque quase não aparece que não é importante. Ele faz ali com muita discrição aquilo que precisa ser feito. Pois bem, aqui temos então esses 7 pontos que o Papa Francisco trabalha bem nesta carta apostólica. Mas antes de entrarmos nesse teor da carta, nós nos perguntamos por que o Papa quis escrever esta carta. Inclusive, quando eu preparava esse material, eu me perguntava, qual que é o objetivo desta formação? Será que simplesmente é sentar aqui e ouvir sobre São José, volto para casa, pronto, tenho mais alguma coisa aqui que eu aprendi sobre São José e pronto, acabou? Não. É preciso notar que hoje o cristianismo, de um modo especial, mas para não dizer da sociedade de um modo geral, ela carece de referenciais. O que é uma referência, gente? Referência, se nós tomamos geograficamente falando, é um ponto que nos indica um outro que a gente pode chegar com mais facilidade. Se nós queremos, por exemplo, chegar aqui ao colégio militar, não é isso que está do lado aqui da igreja matriz de São Sebastião. Alguém pode dizer, onde fica o colégio militar de Uruaçu? Aí a pessoa vai dizer, olha, fica próximo da paróquia São Sebastião, bem do lado. O que eu fiz para essa pessoa? Eu dei uma referência. Então aqui cabe a nós olhar José, não somente como alguém a ser estudado, mas como alguém que é referência. Referência para quê? Para chegar a Jesus. Aqui então a todas as equipes de Nossa Senhora, a todos os casais, José, ele se torna para nós um modelo a ser imitado. Então para você que é esposo, para você que é pai, e mesmo para você que é mulher, olhar para José como aquele que protege a igreja, aquele que protege Maria. Então esposos, e você que é pai, tem muito a aprender de São José hoje. E a esposa tem muito a aprender de Maria. Eu convido você então a embarcarmos juntos nesse conteúdo que está muito bom,
para que a gente possa assim voltar para casa e dizer: sim, nós temos referenciais. Onde tem referenciais, ninguém fica perdido. Se você tem referência, se você chega numa cidade desconhecida, mas tem uma referência, olha, é próximo da igreja, olha, é próximo da prefeitura, você chega e pergunta a qualquer pessoa, você não fica perdido. Então, olhar um mundo hoje que carece de referenciais é dizer: eu preciso voltar o olhar para aquelas figuras que a igreja me orienta e tê-los como referencial, como modelo não só de ser visto, lido e estudado, mas modelo a ser seguido e imitado, porque ele seguiu os passos de Jesus. Qual o objetivo dessa carta? O Papa Francisco ele coloca como objetivo aumentar o amor por este grande santo. De tal modo, nós já temos muitas paróquias, muitas instituições que levam o seu nome, mas parece que ainda não colocou de verdade aquilo que precisa ser colocado para toda a igreja, a importância de São José. Então, o primeiro ponto, aumentar o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos a sua virtude ou as suas virtudes e também o seu grande cuidado. Aqui cabe-nos a nós, então, esses dois pontos: aumentar o amor por São José e imitar as suas virtudes. Inclusive tem textos muito bonitos, inclusive um texto do Papa Paulo VI, que vem falar das lições do lar de Nazaré, que o lar de Nazaré nos ensina muito. Então, lições do lar de Nazaré de Paulo VI, se você depois quiser procurar para fazer aí uma meditação como família, né, como comunidade, importante por demais. Pois bem, se a igreja tem uma mãe, e esta mãe quem é? É Nossa Senhora. Inclusive, um dos títulos que Maria nos traz é Maria, Mãe da Igreja. Então, se nós temos Maria como mãe da igreja, nós olhamos para José e dizemos: ele é o patrono da igreja, ou seja, ele é o pai, é aquele que vem proteger esta igreja, porque assim como ele protegeu a Virgem Maria e assim como ele protegeu Jesus, ele protege também a igreja hoje, não somente com a sua intercessão, mas também nos ajuda com o seu exemplo, para que a igreja possa caminhar buscando esse encontro com o seu filho. Pois bem, José ele enfrenta os problemas próprios de sua família. Aqui cabe-nos uma reflexão sobre José, que é um homem muito próximo de todos e cada um de nós. Nós estamos aqui falando para famílias. José, não diferente, ele estava na família. E como todo bom pai de família, soube educar Jesus, e do lado de Maria, nos indica aí como devemos vivenciar a nossa caminhada cristã. Adentrando um pouco dentro daquilo que a carta nos propõe, alguns adjetivos são dados a José. Ele é conhecido como humilde carpinteiro, aquele que é desposado com Maria. Mateus 1,19 nos traz também outro adjetivo, que ele é tido como homem justo, ele que viu o Messias nascer num estábulo e foi testemunha também da adoração dos pastores para com Jesus ali naquele estábulo. Então, em vários momentos da vida de Jesus, estava ele ali presente. E ele teve essa coragem de assumir a paternidade legal de Jesus e de dar o nome que o anjo lhe indicara. Ele vai se chamar Jesus porque salvará o seu povo de seus pecados. Pois bem, no templo, 40 dias depois do nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor. E também em outro momento, para defender Jesus de Herodes, ele residiu como forasteiro no Egito. Então nós vamos vendo aqui um cuidado de um pai para com essa criança que, mesmo sendo Deus, se faz homem, se veste de gente e na fragilidade humana é cuidado por José e Maria.
Também encontramos José durante uma peregrinação a Jerusalém, onde perderam Jesus, e tinha ele 12 anos de idade. E José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Aqui já uma indicação para você que é esposo, para você que é pai. José não entra em desespero. Eles ficam pensando que, Jesus deve estar entre os parentes, mas não estava, ele tinha ficado no templo, eles estavam voltando então, ali daquela peregrinação. Mas como José age com Maria? O interessante é que nós não encontramos uma briga de José e Maria aqui. Apesar de, como a palavra coloca, de Maria e José angustiados, mas foram à sua procura. Mesmo angustiado, porque afinal perderam o Filho de Deus, mas não encontramos José gritando com Maria. José não grita com ela. Aqui a indicação para você, esposo: não gritar com a esposa. Aqui José poderia jogar a culpa dela: Maria, mas é você que deveria estar cuidando dele. José não joga a culpa em Maria. E Maria, ao mesmo tempo, mesmo angustiada, eu imagino que ela deve ter se apegado a José para voltar então lá onde o encontraram no templo. E eles vão então assim encontrando Jesus naquilo que Jesus tem como missão nessa terra, estando entre os doutores da lei, se cumprindo aquilo que é missão, a obediência ao Pai. Pois bem, esta carta, ela completando aqui 150 anos dessa declaração de São José, lembramos só um fato que ficou despercebido aí, foi o beato Pio IX que declara então José como padroeiro da igreja. Isso aqui só fazendo uma menção daquilo que eu acabei esquecendo lá no início. Inclusive, Pio IX diz de uma figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. As nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes, nos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo. Aqui o Papa nos coloca esta importância de pessoas que estão em nossas vidas, que nós precisamos delas, mas que não são famosas. Mas não é porque não é famosa que não é importante para nós. Pensemos aquelas pessoas que nós precisamos no dia a dia. Você precisa de um cabeleireiro, por exemplo, para cortar o seu cabelo. Ele é importante para você. Você precisa, por exemplo, de um padeiro que está ali na padaria, que todos os dias prepara o pão para que você possa ter o pão na sua mesa. É importante. O trabalho dele é importante. O açougueiro, o professor. São profissões, e aqui ele coloca vários, inclusive citando de um modo especial os médicos, enfermeiros, enfermeiras, por causa dessa situação da pandemia da Covid-19. Ele recorda então esses homens e mulheres que não estão nas grandes passarelas, nas passarelas do último espetáculo, mas que são muito importantes. Inclusive, certa vez eu fazia uma reflexão dizendo assim: quem são as pessoas que mais te influenciaram para que você pudesse ser quem você é hoje? Começa a pensar aí. Quem são as pessoas mais importantes na sua vida que te influenciaram para que você pudesse ser quem você fosse hoje? Talvez não são as pessoas famosas. Às vezes aquele tio, aquela tia, o avô ou a avó. Às vezes pessoas que nem têm tanta cultura em termos de ser letrado, de ser versado nas Sagradas Escrituras, mas que nos apresentaram o Cristo. São pessoas que nos ajudaram a ter aí os fundamentos da fé. E diga-se de passagem, grande maioria deles não eram pessoas que tinham PhD, que eram mestres, não, mas eles nos ensinaram com a vida, com o seu testemunho. Então lembramos José, e o Papa diz assim: quantos pais, mães, avós, professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos,
levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. Então lembramos José nas suas dificuldades, lembramos José vencendo os desafios de cuidar do Filho de Deus, de cuidar da Virgem Maria, mas como um bom pai de família, como um bom patriarca da Sagrada Família, ele consegue levar a cabo esta missão tão nobre, confiada pelo próprio Deus. Pois bem, dentro daqueles 7 pontos que o Papa coloca, eu vou entrar então agora no primeiro ponto, que é Pai amado. A grandeza de José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. E porque ele é tão próximo de Jesus e tão próximo de Maria, José é muito amado. Porque afinal, quem não quer estar perto de Jesus, quem não quer estar perto de Maria? Então eu me aproximo de José, que eu estarei próximo de Jesus e Maria, os 2 grandes tesouros. São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão, como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, muitas confrarias, grupos eclesiais, enfim. Também muitos santos e santas foram devotos de São José. Se todos os santos e santas foram devotos de Maria, da Virgem Santíssima, muitos também têm José como o seu padroeiro, devotos apaixonados, entre os quais se conta Santa Teresa d'Ávila. Olha o que o Papa descreve sobre Santa Teresa, que o adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Inclusive Teresa d'Ávila diz: não me recordo de uma vez que não tenha recorrido a São José, que não tenha sido atendido. Então uma mulher que traz uma confiança muito grande em José, e por causa dessa intercessão dele, ela alcançava as graças necessárias em sua vida. Também nós somos chamados a seguir os passos desta mulher que olha para José de um modo especial. Em todo manual de orações, há sempre alguma a São José. São-lhe dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras e de forma peculiar durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. Quanto à questão aqui das quartas-feiras, depois inclusive no final eu vou trazer aqui uma realidade interessante também que decorre do ano de São José, que são as indulgências, ano indulgenciário. A gente possa falar um pouquinho sobre as indulgências plenárias e como lucrar essas indulgências, que, diga-se de passagem, é um grande tesouro na vida da igreja e que às vezes é pouco aproveitado. Então vamos aproveitar que temos essa possibilidade de colher aí indulgências plenárias dentro do ano de São José. A confiança do povo em São José está contido na expressão ite ad Iosef, ide a José. Aqui essa expressão ela é colhida não de José, esposo de Maria, mas de José do Egito. Quando o povo lá do Egito começou a passar penúria, e as pessoas diziam, ide a José. José, que filho de Jacó, né, e foi vendido pelos irmãos, depois se torna governador, enfim, governador do Egito. Nós vamos encontrar então depois ali as pessoas procurando ide a José. Então essa expressão não necessariamente está ligada a José, esposo de Maria, mas que a igreja acabou assumindo também como esse desejo que a igreja tem de ir a São José, o glorioso São José, porque ele pode nos levar também a Jesus e nos levar a Maria. Encontramos José como descendente de Davi, inclusive se a gente toma o Evangelho de Mateus, capítulo 1, nos traz a genealogia de Jesus e coloca José ali como esse descendente de Davi, cuja raiz deveria nascer Jesus segundo a promessa
feita ao rei pelo profeta Natã. Inclusive está dito aí: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então Jesus descende de Davi, por via de José, porque José está ligado aí a esta mesma geração que descende lá dos nossos primeiros pais, e por causa disso se cumpre a profecia de Natã, do profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 7. Então José, pai amado, primeiro ponto, pai amado. Segundo ponto que o Papa Francisco trabalha é José, pai de ternura. Esta palavra ternura, ela está ligada a afeto, a cuidado. José é pai de ternura porque ele cuida de Maria e ele cuida de Jesus. Então, como todo bom pai de família, o cuidado para com a sua esposa e o cuidado para com os filhos. Vamos adentrar um pouquinho aquilo que o Papa nos traz. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, mesmo Deus que cuidou de Israel lá no Antigo Testamento, esse mesmo Deus não deixa Jesus desamparado. Ele usa então de pessoas para que Jesus possa ali ter este crescimento na sua estatura física, na inteligência, isso na humanidade de Jesus, dizendo assim. E por causa disso, o recordamos então que o próprio Deus vem ao seu encontro usando de pessoas para que possam cuidar dele. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, inclusive, através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar Deus, ou melhor, de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. Aqui, gente, é preciso entender, José teve os seus medos. Nós recordamos, por exemplo, aquela fala do anjo a Maria: não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Enfim, tudo aquilo que nós recordamos ali da anunciação do anjo a Maria. Perceba bem, José e Maria estavam prometidos em casamento. José então abandona todos os seus planos para fazer a vontade de Deus. E aqui veio medo, veio angústia, veio aflição em José, tanto que ele decide abandonar Maria em segredo. E nós vamos entender então aqui que esta palavra é muito atual para nós hoje. José nos indica que diante dos medos é preciso confiar em Deus. Estamos vivendo tempos de pandemia. Para que uma palavra tão atual como esta para hoje? É o pai de família que perdeu o emprego nesse tempo? Tem pais de família perdendo o emprego. Tem empresas que faliram. Como vamos agora continuar a nossa caminhada, a nossa jornada? Esta confiança em Deus. A palavra de José é muito clara. A palavra do anjo para José: não tenhas medo, José. Esta mesma confiança de José é a confiança que eu e você devemos ter no Deus que não nos abandona, no Deus que nos orienta em nossa caminhada. Então temos aí já 2 pontos. Primeiro ponto, pai amado. Segundo ponto, pai de ternura que cuida de Jesus e de Maria com o amor cuidadoso de um pai de família. Um terceiro ponto, pai na obediência. Aqui, claro, vai entrar então estes sonhos, e diga-se de passagem, os sonhos dentro da Bíblia é um meio pelo qual Deus fala com o seu povo. Vamos adentrar dentro desse tópico aquilo que Deus vem falar com José
e que vem falar também a mim e a você hoje. De forma análoga a quanto Deus fez com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a São José os seus desígnios por meio de sonhos. E aqui então colocados dentro desse ponto, 4 sonhos, como que numa sucessão progressiva, Deus vai indicando o que José deve fazer, seja para com Maria, seja para com Jesus. Então José não deve caminhar sozinho. José deve caminhar guiado por esse anjo que o ajuda, mas ao mesmo tempo nesta confiança em Deus que o envia. José sente angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria. Não quer difamá-la. Decide deixá-la secretamente. Aqui então o primeiro sonho. Num primeiro momento, para que possa tirar essa dúvida do coração de José, o anjo vem em sonho e dizendo a José: José, não tenhas medo em receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido vem da ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. É interessante que Mateus capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo de seus pecados. A resposta de José, ela foi imediata. A gente percebe aqui no versículo 24: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em casa sua esposa. Então José não é aquele que fica questionando, que fica se perguntando: mas por que tem que ser Maria? A gente já estava prometido em casamento um ao outro. Por que não arrumou uma mulher aí que não estava prometida? José não questiona, José confia, e mesmo nos seus medos, mesmo na sua angústia, ele responde de um modo imediato. Com a obediência, ele supera o seu drama pessoal e salva Maria. Salva Maria por quê? Porque se a mulher fosse pega naquele tempo, então, tendo uma relação sexual antes do casamento, digamos assim, ela colheria então as consequências drásticas daquele tempo. Então, lembrando que José, com o seu sim a Deus, com a sua obediência, ele salva Maria e ao mesmo tempo assume uma missão dada por Deus. Pois bem, esse é o primeiro sonho. Depois aparece José, um outro sonho a ele, e nesse segundo sonho o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Aqui nós recordamos que Herodes estava querendo matar Jesus, porque Herodes não estava entendendo Jesus como um rei, com um reinado que não é desse mundo. Mas Herodes, com medo que Jesus pudesse vir a destroná-lo, tirar Herodes do seu trono, então ele queria matar Jesus. E o anjo vem então a José. Perceba que Deus vai conduzindo José por onde ele deve seguir. E a palavra do anjo muito clara: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mais uma vez, José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. Aqui, gente, a gente pode se perguntar, né? Quais as dificuldades que José enfrentara com Maria naquele caminho? Caminhando com uma mulher grávida, nem sempre encontrando acolhida, e de tal modo não encontrou acolhida porque, né, de tal modo a gente encontra onde Jesus nasceu, né? Não foi em um ambiente de luxo, mas foi numa estrebaria, por não encontrarem acolhida em outro lugar. Terceiro sonho, nós vamos encontrar aqui então uma outra possibilidade de José dizer seu sim. No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Então lembramos, José saiu do seu país, foi lá para o Egito, fugindo
do rei Herodes. Agora, quando que eu devo voltar para o meu país? Ele espera pacientemente o aviso do anjo para que possa voltar então para a terra de Israel. Mas quando ele sabe que quem está reinando agora não é mais Herodes, mas Arquelau, que é o seu filho, então José fica com medo de que mesmo Arquelau possa matar Jesus. E ele então toma Maria e toma Jesus e vão para outro lugar, aqui então dito Nazaré, na Galileia. Vai viver então com a família, e conhecemos hoje a família de Nazaré porque viviam em Nazaré, na Galileia. Esse terceiro sonho então, depois de informarem que tinham morrido aqueles que procuravam matar o menino, então José leva Maria e Jesus a voltar para o seu país. Mas no meio do caminho, fica sabendo dessa informação que é Arquelau que está ali reinando. Eles então tomam um caminho não para a terra de Israel, mas vai para a Galileia, na cidade chamada Nazaré. E esse é o quarto sonho, a quarta vez que acontece. Ele no meio do caminho retira-se para a região da Galileia e encontra em Nazaré a morada da Sagrada Família. Em todas as circunstâncias da vida, José soube pronunciar o seu fiat. Se Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. José também não teve dificuldade nenhuma de assumir o seu sim para com Deus, sempre colocando-se disponível para com a vontade de Deus na sua vida. Na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais. Tanto que nós encontramos então a palavra, e Jesus era-lhes submisso. Jesus se colocou sob um ponto de vista de alguém que pode ser ajudado, e ser ajudado por José e ser ajudado por Maria. Ao longo da sua vida oculta, em Nazaré, na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. Perceba, gente, o padre disse no início, José não falou nada, mas perceba quantas atitudes de José que vai nos indicando como devemos fazer em nosso dia a dia, em nossos lares. Como é que essa presença de José pode nos influenciar? José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da paternidade. Não é missão qualquer, não. Missão nobre, ser pai do Filho de Deus. Claro, pai adotivo. Mas esta tarefa do pai de família, do esposo, uma missão nobre, a missão de mãe de família, vocês casais das equipes de Nossa Senhora, missão nobre. A autoridade que é dada a José é também dada ao pai, à mãe que cuida dos filhos. E nessa autoridade devemos agir. Então, querido pai, querida mãe, esta autoridade dada por Deus para cuidar dos filhos. Assim, essa paternidade José recebeu de Deus para que pudesse cuidar do seu próprio filho. Quarto ponto, José é pai no acolhimento. Acolhida. Em José encontramos acolhida, e em José, Jesus e Maria encontrou também acolhida. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. Neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, dedicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, pela dignidade e vida de Maria. Então é o esposo que sabe cuidar da esposa, que não joga a culpa em cima dela, mas que procura entendê-la, e não só procura entendê-la, mas salva Maria. O esposo que também salva a esposa. E diga-se de passagem, num casamento é um ajudando o outro para chegar ao caminho de santidade. Trilhar esse caminho de santidade juntos. José ajuda Maria, Maria ajuda José, e juntos acolhem Jesus nesta missão nobre de educá-lo.
Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. A nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa parecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com sua própria história. Então José poderia ser um revoltado da vida, porque, afinal, por que Deus foi permitir a minha esposa, prometida aqui em casamento, esta realidade? Por que não com outra, mas com a minha esposa? Então José pode parecer aqui um drama que ele estava vivendo, mas ao mesmo tempo, por confiar, por acolher esta fala que vem de Deus, ele se reconcilia com a sua própria história e dá lugar aí a esta acolhida de Maria e de Jesus. Nem sempre na vida de casal acontecem coisas que são de fácil entendimento. Certa vez, aqui eu posso colocar uma partilha, eu acho que dá tempo, né? Partilha rápida, abrindo um parênteses aqui. Certa vez eu fui atender uma mãe, e ela desesperada, porque tinha descoberto que a filha estava com síndrome, não me recordo uma síndrome que a filhinha estava, foi diagnosticada com a filha com uma síndrome rara lá, não me recordo aqui de cabeça agora. E ela revoltada com Deus, porque afinal, por que comigo? Por que Deus me permitiu viver esse calvário, essa cruz, algo nesse sentido? E aí eu me recordo aqui daquilo que José, hoje, olhando a esta realidade que ele não entendia, ele poderia olhar com desilusão e revolta, ele dizia: olha, se Deus está permitindo isso na sua vida, acolhe. Quem sabe não vai ser o anjo que Deus está colocando na sua vida, esse anjinho, para cuidar de vocês e para um processo de santificação também. Nem sempre na vida as coisas são claras para nós, nem sempre entendemos. É claro, às vezes dá mais trabalho, né? Porque um filho especial, né, tem as suas dificuldades, e quem disse que seria fácil? Não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo não revoltar com Deus, mas acolher de Deus aquele propósito que Ele tem, e mesmo que seja uma criança que tem ali uma síndrome, mas por que Deus me permitiu esta criança com esta síndrome? Se é para trilhar um melhor caminho de santidade, que assim seja. José não colocou aqui Deus à prova, revoltado, desiludido da vida, e agora dizer: olha, eu não quero mais saber de Deus, pronto, acabou. Não, José, mesmo tendo sido desfeitos os seus planos, ele acolhe o plano de Deus para viver esta grande nobreza, né, que é a missão da paternidade para com o próprio Filho de Deus. Então, entender isso, né? Nem sempre entendemos nossa vida, nem sempre um casal entende aquilo que lhe acontece na vida enquanto casal, enquanto família, mas mesmo naquelas coisas que não temos a clareza, naquelas coisas que não compreendemos bem, confiar em Deus, acolher os planos de Deus e seguir com Ele. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. Diga-se de passagem, gente, nem sempre na vida da gente as coisas acontecem como a gente gostaria que fosse. Se fosse o ideal, né? O ideal que nós pensamos para a nossa vida. Mas nem sempre é assim. Talvez você, como casal, imaginou uma coisa para a sua família e nem sempre aqueles planos que você colocou foi para a prática. Mas mesmo não dando certo, nem por isso desanimar. Né? Lembrar isso, né? José também teve aqui momentos de contradições, imprevistos, desilusões, mas mesmo assim, acolhendo a palavra de Deus na vida, acolhendo essa proposta de Deus para com ele, e porque acolheu, foi conduzido pelo Espírito Santo, e ele pôde exercer tão bem a sua missão como pai, o patrono desta igreja, o patriarca da Sagrada Família. Dentro ainda desse ponto, colocado aí como pai no acolhimento, nós encontramos
o que Deus disse ao nosso santo: José, filho de Davi, não temas. Mateus 1:20. Parece repeti-lo a nós também, diz o Papa. Não tenhas medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para dar lugar àquilo que não escolhemos e todavia existe. Tem coisas que na nossa família nós não escolhemos. Às vezes a gente tem uma imagem ideal, e aqui eu gostaria de frisar essa palavra ideal, vem de ideia. O mundo ideal está aqui na nossa ideia, mas nem sempre o mundo que está aqui na nossa ideia, o mundo ideal, coincide com o mundo real, com aquilo que está ali. Mas não é que porque está ali como real, que agora eu devo desfazer de tudo. Não, deixar de lado essa ira e essa desilusão para dar lugar mesmo àquilo que não escolhemos. E entender que se é um propósito de Deus em nossa vida, não tenhais medo. Lembrar esta fala do anjo então a José, que é também uma palavra dirigida a mim e a você nesse dia. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se algumas coisas já são irreversíveis, Deus pode fazer brotar flores do meio das rochas. Assim como encontramos lá no Antigo Testamento, o próprio Deus que faz brotar água da rocha, lá quando Moisés está conduzindo o povo de Israel, Deus também pode fazer brotar flores mesmo no meio das rochas. Ou seja, mesmo em meio a uma situação difícil, a uma realidade que parece impossível ser mudado, Deus pode então agir ali à medida da fé de cada um e mudar aquela realidade. E para finalizar esse ponto quarto sobre esse pai no acolhimento, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece. Então essa resiliência de José, mesmo não sendo aquilo que ele planejou, mas na acolhida, e olha como disse a palavra, não procura atalhos, ele enfrenta a vida, enfrenta as dificuldades. É o pai de família, é a mãe de família que enfrenta no dia a dia ali as dificuldades para educar bem o filho, a filha. E diga-se de passagem, não é fácil essa tarefa de educação hoje. Mas não é porque está difícil que agora eu vou jogar a culpa no sistema. A culpa é dessa sociedade que não presta, a culpa é do governo, a culpa... Não, eu vou assumir com coragem, com acolhida, assim como José acolheu, não colocou atalhos, enfrentou de olhos abertos aquilo que lhe acontece. Então José nos indica um caminho com a cabeça erguida, não desanimar. Quinto ponto, e aqui já vamos caminhando para o fim desta colocação, se José como pai com coragem criativa. Pai com coragem criativa, é o quinto ponto. Só passando aqui então, repetindo aquilo que a gente já falou. Pai amado, primeiro ponto. Pai de ternura, aquele que cuida, que tem um cuidado especial. Pai na obediência, lembramos os sonhos. Pai no acolhimento, que acabamos de falar agora, essa acolhida. Pai com coragem criativa. O que vem a ser isso? O Papa diz assim: se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo aquilo que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante: a coragem criativa. Esta vem ao encontro de cima, sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se destacar e abandonar o campo. Ou melhor, pode-se estacar ou estagnar e abandonar o campo, ou tentá-la vencer de algum modo. Aqui nós lembramos que José, em meio às dificuldades da vida, ele não disse: ah, mas Deus me deu essa missão e me abandonou aqui no meio do caminho agora. Ah, Deus me chamou aqui, mandando o anjo, não tenhas medo, José, mas cadê esse Deus que não está aqui agora cuidando de mim? Por que eu tenho que ir até o Egito cuidando desse menino, cuidando de Maria? Cadê esse Deus que não está me sustentando aqui? Mas não é porque ele tem que enfrentar esta dura realidade que Deus o abandonou. Na verdade, Deus está olhando para José, confiando
na criatividade do mesmo José para cuidar do seu próprio filho. E olha como o Papa vem dizer: o céu intervém confiando na coragem criativa desse homem, que tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Então José, ele não encontrou acolhida, seja nas hospedarias onde ele passou. O que ele pensou? Olha a criatividade de José: eu vou organizar aqui um lugar acolhedor para o meu filho, eu não posso deixar ele nascer aqui no meio da rua. Então José organiza ali aquele estábulo, organiza aquele espaço, mesmo um espaço simples, mas aconchegante, para que Maria pudesse dar à luz o seu filho. Então essa criatividade de José é uma confiança de Deus para com ele, para que ele possa exercer essa paternidade. Um outro ponto ainda: face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonho José é alertado para o defender, e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. Aqui eu fico tentando imaginar, gente, como é que foi essa fuga, como é que José organizou tudo aí para fugir e para levar esse menino e protegê-lo em meio aos perigos da vida. Então José teve que ter esta criatividade para fazer aquilo que era a missão do pai para com ele, para que ele pudesse levar a cabo esta nobre missão de paternidade do Filho de Deus. E o Papa recorda isso como uma palavra atual para mim e para você: se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. Então, diante das dificuldades da vida, não ficar reclamando, murmurando, lamentando a vida, mas olhar com cabeça erguida e dizer: o que eu posso fazer? O que eu posso criar para que a minha família, por exemplo, não passe fome? E a criatividade, quando pedimos esta mesma sabedoria que vem de Deus, ela nos é dada pelo poder da fé. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram descer aquele homem pelo teto. Então a criatividade daqueles amigos que levaram este enfermo, aquele paralítico, a descer aquele paralítico ali pelo teto, se coloca aí de modo análogo à criatividade que José teve para cuidar de Jesus e para cuidar de Maria. Deus confia então a mim e a você, assim como confiou a José, confia essa criatividade para que possamos cuidar daqueles que são os nossos. Pois bem, vamos já quase entrando no 6º ponto, mas ainda um detalhe aqui nesse 5º ponto: pai com com coragem criativa. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará a ela e ao menino. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe, e também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Então lembrar que José continua ainda hoje como pai desta igreja, como patrono da igreja. Ele continua a cuidar de Maria e continua a cuidar de Jesus. Porque afinal, a igreja é a esposa do Cristo. E o Cristo que se faz presente, seja na Eucaristia e na palavra. Então, como ele protege esta igreja, ele está protegendo automaticamente de Maria e de Jesus. E ao passo que eu e você nos colocamos nesse amor para com José, nós estamos também fazendo isso, protegendo a igreja, protegendo Maria e protegendo Jesus. Pois bem, 6º ponto, pai trabalhador. Aqui entra uma palavra sobre o trabalho, a importância do trabalho, a dignidade que traz o trabalho na vida de um pai de família, de uma mãe de família. São José era um carpinteiro
que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. E aqui eu volto mais uma vez àquilo que eu falei no início. Aquelas pessoas que mais nos influenciaram para que pudéssemos ter valores, como por exemplo, honestidade, como trabalho, a verdade, coisas que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com aqueles que nos indicaram a fé, nós aprendemos deles, são coisas que não nos são tiradas. Assim José orienta dentro dessa realidade aquilo que Jesus pode acolher também. Aqui ainda fazendo uma referência ao trabalho, o Papa diz assim: a pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus. Torna-se em certa medida criadora do mundo que o rodeia. Então encontramos José colaborando com Deus. Como ele colabora com Deus? Trabalhando e trabalhando para que o seu filho pudesse aprender também aí o trabalho. Eu fico imaginando aqui, gente, o lar de Nazaré, Jesus ainda talvez já criança ou um pouquinho maior, já crescido, mas Jesus aprendendo a fazer tamboretes, aprendendo a fazer bancos, aprendendo a fazer cadeira. Eu não sei se você já tentou imaginar um Jesus humano assim, mas é preciso pensar Jesus em termos humanos, como alguém que, sendo submisso a essa vontade de Deus, obedece José e ali cuidando da carpintaria, aprendendo o trabalho das mãos de José, seu pai adotivo. Então, uma das grandes heranças que um pai pode deixar para um filho, o trabalho. O trabalho não mata ninguém, o trabalho dignifica. E aqui José fez muito bem isso para com Jesus. Inclusive, em determinado momento, encontramos uma fala de Jesus que diz: meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Lembra aqui, Padre André, aquilo que diz aquele canto, do preguiçoso? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Eu lembro dessa canção, eu era bem pequeno aí. Hoje não sei se as crianças cantam isso mais. Mas lembrar que no reino de Deus não tem espaço para preguiçoso. Afinal, inclusive recordamos aquilo que a palavra de Deus nos traz. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Ou seja, é preciso lutar, é preciso trabalhar para conquistar este reino de Deus. E aqui, claro, a pessoa que trabalha colabora com essa medida criadora do mundo que o rodeia. E José colabora com essa ação criadora de Deus em Jesus, que ali é destinado como missão de paternidade a ele. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou do trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19, deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José Operário que encontremos vias onde nos possamos comprometer até se dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Talvez tiveram pessoas que ao longo desse tempo de pandemia tiveram que mudar de profissão. Eu encontrei, por exemplo, eu sempre morava em Campos Verdes, e a gente trabalhava ali na Trezena de Santo Antônio, com espetinhos, por exemplo, vendendo espetinhos na Trezena de Santo Antônio. E tinha sempre uma pessoa de Pilar que vendia esses espetinhos para a gente. E aí, como não estava tendo eventos, ele não tinha como mais vender aqueles espetinhos. Então, certa vez eu passando em Pilar, eu encontrei ele vendendo verduras na feira, tipo uma feira do produtor rural ali na praça da cidade. E aí eu fiquei pensando nisso, a criatividade daquele homem que teve que mudar o seu ramo para trabalhar com outra coisa para que pudesse cuidar, da sua família.
José então nos indica isso, né? Nesse tempo, a criatividade que devemos ter para que possamos, no meio do trabalho, exercer aí essa dignidade para com a nossa família. E para finalizar, o ponto 7, que trabalha então José como pai na sombra. Pai na sombra quer dizer o Papa, pai na descrição, um pai que, como sombra de Jesus e de Maria, não fala nada, mas que nem por isso é menos importante. Nos falou muito com as suas atitudes. O Papa diz que existe um escritor polaco, Jan Dobrowski, o seu livro A Sombra do Pai, com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. Ou seja, José guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Então, o mesmo cuidado do Pai para com Jesus é aqui na terra o cuidado que José tem para com esse filho que é frágil na figura de uma criança, que o educa até que ele possa então, depois, com 30 anos de idade, assumir definitivamente a sua missão de salvar a humanidade. Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Então aqui lembramos que José não é o pai biológico de Jesus. Afinal, José não tinha tido relação sexual com Maria. Mas não é por isso que José não assume esta paternidade. Por isso o Papa diz: não se torna pai apenas porque colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Aqui inclusive podemos lembrar daqueles pais, né, o pai e a mãe que tem ali às vezes como um calvário a dificuldade de ter uma criança. Tem pais que sofrem por causa dessa realidade, é uma mãe que não pode ter um filho, e a igreja convida então esta mãe a adotar uma criança, e ali como pais, não biológico, mas como pais, como diz o Papa hoje, né? Um pai que cuida responsavelmente dessa criança, né? Uma atitude aí de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe, que assume essa missão da paternidade, da maternidade. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Pai que exerça com autoridade essa paternidade sobre os filhos, que assuma de verdade a sua missão, que não jogue para a escola, que não jogue para a igreja essa responsabilidade de ser o educador na fé e o educador na educação civilmente falando, porque é missão do pai e da mãe. A igreja precisa de muitos pais, precisa de pais nos dias de hoje. Inclusive o Papa vem dizer: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade, não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Lembrar então que o pai e a mãe, ele não cria o filho para si. José teve então essa compreensão: esse filho, ele não é para que eu possa prender, não é um amor possessivo, mas eu estou cuidando do Filho de Deus para que ele depois assuma uma missão. Então aqui cabe-nos uma reflexão sobre o filho e a filha que precisa ser livre, ter a liberdade de fazer a faculdade que ele ou ela goste, mas que o pai, ele precisa orientar na faculdade que o filho vai fazer. Porque o Papa inclusive chega a dizer que às vezes tem pais que, como se fosse para preencher um vazio, porque eu queria fazer aquela faculdade, mas como eu não fiz, então vou querer que o meu filho faça essa faculdade. Mas aí não é o querer do filho, aí gera já um conflito. O Papa vem dizer então, nesses termos, não um amor possessivo, um amor que prende, mas um amor que dá a liberdade para o filho, com capacidade de opção, de deixá-lo também partir. Um dia o filho ou a filha vai ter que sair de casa.
vai se casar ou vai assumir alguma vocação específica. Então, ter essa consciência como pai, como mãe de família, lembrar de José, que foi capaz de deixar Jesus partir para assumir também assim a sua missão. E por isso se diz de José como pai castíssimo, ou seja, um amor livre, não é um amor que prende. A síntese, ou melhor, esse termo pai castíssimo é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto, o amor livre, um amor que não prende. Assim como todos os âmbitos da vida, né? Um amor possessivo, um amor que é ciumento, doentio, uma amizade possessiva, por exemplo, estraga um ao outro. Então José não é esse que tem um amor possessivo para com Jesus e para com Maria, mas é um amor casto, é um amor livre, que não prende, mas que forma, que introduz para a vida. Então nisso José também é para nós modelo a ser seguido. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Lembra que eu falei agora há pouco do pai que quer preencher os seus vazios, querendo que o filho faça aquilo que era vontade dele? Não, a vida é do filho. Eu preciso orientá-lo para que ele possa então assim assumir a sua própria família, assumir a sua missão na sociedade. Mas eu não posso aqui querer que o meu filho faça aquilo que eu quero para mim. Nem sempre a vontade do filho é a vontade do pai também. E aqui já caminhando então para o término desta palavra, um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou, entre aspas, inútil. Ou seja, o pai se torna inútil quando? Quando vê o filho se tornar autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida. Então é o filho que, como se pudesse dizer, não precisa do pai e da mãe mais para que possa indicar-lhe um caminho, porque ele mesmo, por sua própria conta, já consegue caminhar com as próprias pernas. Mas ao mesmo tempo, olha o que o Papa diz: o pai e a mãe, ele sente que completou essa ação educativa quando vê o filho assumindo essa missão. Não é o filho ou a filha que fica dependente do pai e da mãe a vida inteira. Não é isso que o Papa está dizendo, mas dizendo daquele que sente, né, que de fato não, a missão foi colocada a termo, a cabo, porque meu filho hoje consegue lidar sozinho nas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. Então os filhos de vocês, de um modo especial aqui os casais equipistas, mas também você que acompanha de casa, os filhos não são nossos, mas foram nos dados por Deus para que possamos cuidar deles, para que eles possam assumir a sua missão, e sua missão na sociedade e na família. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Ou seja, a paternidade que vem de Deus, que cuida com carinho dos seus filhos. Então hoje, e aqui eu fecho esta minha fala, a gente recorda de José, como disse no início, não como alguém que não tem o seu lugar na igreja, mas como alguém que nos ajuda, porque afinal todos os santos, eles são para nós um modelo, uma indicação de como seguir o próprio Cristo. E seguindo as pegadas de José, podemos seguir sem medo, porque seguindo José, nós vamos chegar ao Cristo. Seguindo José, nós vamos chegar a Maria. E assim, agradecidos a Deus por esta palavra, possamos dizer
como Paulo disse: rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. Assim José também pode dizer dele mesmo a nós: sede meu imitador, porque eu imitei em tudo o meu filho e a minha esposa. Esse mesmo José que nos diz muito através do seu silêncio eloquente. É um silêncio que não fala, mas que nos fala, na verdade. Ficou meio que redundante aí, né? Ou meio contraditório. É um silêncio que não fala, mas ao mesmo tempo nos fala. Como aquele pai que olha para o filho e com um olhar já diz muito. Quem tem mais de 30 entende isso, né? O pai e a mãe que olha para o filho, e lá em casa tinha dessas coisas. Só de olhar, o jeito que olhava, já falava mais que muitas palavras. Então, agradecido a São José, que mesmo não falando, nos fala muito. Convido você a ficar de pé, mesmo você que também está em casa, e finalizar com uma oração dirigida a São José, que inclusive está aí finalizando também esta carta. Diga junto com o Padre: salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, a misericórdia e a coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Eu peço só um pouquinho da paciência de vocês. Sentem aí 2 minutinhos para que eu possa falar então. A gente finalizou aqui a carta apostólica, mas só para falar daquilo que vem como desdobramento desse ano josefino, desse ano de São José, que são as indulgências. As pessoas às vezes têm dificuldade de compreender o que são as indulgências. Certa vez eu encontrei uma definição de indulgência com um exemplo simples. A pessoa pergunta: padre, mas para que serve uma indulgência? Suponhamos aqui, o Joãozinho está jogando bola na rua, e aí ele está jogando bola em frente da sua casa, mas tem a casa da vizinha. E ele chuta uma bola na vidraça da vizinha e quebra a vidraça. Pronto. Ele vai lá, pede perdão para a vizinha até briga com ele lá, perdoa. Mas um ponto e a vidraça? Continua quebrada. Então aqui diz-se das indulgências plenárias desse modo: quando nós confessamos, o pecado é perdoado, mas aquela pena tem que ser cumprida no purgatório. Então a indulgência parcial ou a indulgência plenária, ela nos dá a possibilidade de diminuir aquela pena no purgatório, quando é indulgência parcial, ou a indulgência plenária, ela tira todas as penas daquela pessoa no purgatório. Pensa, gente, terminou de confessar, recebeu a indulgência plenária e morreu logo após, certeza de céu. Então a igreja, ela concede nesse ano indulgências plenárias, né, em alguns dias: 19 de março, dia 1º de maio, também na festa da Sagrada Família, né, no caso já aconteceu, que foi no final de semana depois do Natal, mas também no dia 19 de cada mês e em todas as quartas-feiras, que é um dia dedicado a São José. Como conseguir indulgência plenária no ano de São José? 4 pontos. Confissão sacramental, então se deve se confessar, e com aquele desejo de desapego do pecado mesmo, né? Confissão sacramental. Comunhão, receber a Sagrada Comunhão. Rezar pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E
rezar a ladainha de São José ou alguma oração a São José aprovada pela igreja. Então, se você cumpre esses requisitos, a possibilidade de receber indulgência parcial ou plenária. Essa indulgência plenária ela pode ser aplicada a si ou para as almas do purgatório. Não posso oferecer uma indulgência plenária para alguém vivo, porque a pessoa pode pedir para ela mesma. Então eu posso rezar pelas almas do purgatório. É a possibilidade de você rezar por aquele ente querido que já faleceu, que você não sabe se encontra no purgatório ou não. Então dizer, olha, eu vou oferecer essa indulgência plenária para tal pessoa. Quem sabe quando você chegar no céu vai ser aquela pessoa que está agradecida por você, né? Dizer, olha, obrigado, você me colocou no céu. Você diminuiu as minhas penas no purgatório. Então o ano de São José nos concede esta possibilidade de receber indulgências plenárias. Aproveitemos esse grande tesouro que a igreja nos pode oferecer. Obrigado a paciência, você que nos acompanhou também de casa, chama aqui o Rodrigo para que possa, junto com a Gilda, finalizar então esse momento. E louvado seja Deus que nos permitiu colher este grande tesouro de sabedoria, aquilo que Deus nos trouxe através da figura de São José. Glorioso São José, rogai por nós. Então, Padre, muito obrigado, Padre Luvanor. Nós que agradecemos o Senhor, né, por preparar e nos dar essa formação, né, foi muito importante. E em breve a gente marca outras, né, mesmo com a situação da pandemia, a gente faz o possível para tentar manter, né, a nossa programação, tanto presencial quanto possível, quanto virtual. Agradecer o Padre André pela disposição do local, né, nosso conselheiro do setor. Agradecer também a Pascom, né, a pessoa do Cássio, que está ali operando sistemas. Muito obrigado a todos e a todos que estão em casa também participando. Meire e o Gilson de Tubiara, o pessoal de outros setores, de outras cidades, a Eliane Wilson. Obrigado pela participação de todos. E que a gente, vamos ficar de pé e rezar o Magnífica para a gente estar concluindo. E em seguida o Padre dá a bênção. Para André. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para me dar de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seus braços, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Então, o Padre nos dá a bênção. Mais uma vez agradeço então, Rodrigo, Gilda, em nome de vocês, todos os conselheiros espirituais e todas as equipes de Nossa Senhora que nos acompanhou também nessa noite. E abençoando a equipe 11, Nossa Senhora da Piedade, com ela abençoo todas as equipes espalhadas pelo nosso setor, aqueles que têm nos acompanhado também ao longo dessa noite. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado descanso, permaneça em paz aí na sua casa, a você que se encontra aqui na igreja, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia, graças a Deus, aleluia, aleluia.